Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Graças ao nosso bom Deus, que nos concede bênçãos, que nos concede a oportunidade de juntos estarmos reunidos mais uma vez nessa casa de oração para adorar, bendizer, louvar e glorificar ao nome de Jesus. Só Jesus é digno de toda adoração, de todo louvor, de tudo que é realizado nesta casa de oração é para a glória de Jesus. Irmãos, é muito bom quando nós sentimos Deus no ambiente, sabemos que Ele está tratando, está conosco, porque muitas das vezes nós temos uma expectativa e Deus Ele tem outra expectativa. Nós temos uma vontade e Deus Ele tem outra vontade. Porque o Senhor da igreja conhece a igreja e sabe do que nós precisamos exatamente. A nossa vontade, ela não é a vontade de Deus. Às vezes, estamos igual a Ezequiel no capítulo 37 do seu livro. Deus, quando chama Ezequiel, Ele leva ele em uma visão espiritual a um vale repleto de ossos secos. Esses ossos secos representavam a nação de Israel, caída e inclinada ao pecado da idolatria. Quando Deus leva até Ezequiel ao vale, o que você vê? Ele fala, eu vejo um vale cheio de ossos. E Deus fala para Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel, com a sua visão terrena, com a sua visão de homem, diz, Senhor, Tu o sabes, porque para mim não tem mais jeito. E aí Deus diz para ele, profetiza, para que esses ossos vivam. Às vezes, a minha visão e a sua visão é a visão dos discípulos em Mateus 14. Aleluia. Quando eles estão com uma multidão no deserto, e já vem chegando tarde para a noite, e os discípulos dizem para Jesus, despede essa multidão, para que essa multidão vá até as aldeias, para que eles possam se alimentar. E Jesus diz, não é mister que vocês alimentem esse povo? O que vocês têm? Os discípulos, é impossível alimentar esse povo. Só temos 5 pães e 2 peixes. Aí a visão de Jesus não é a visão dos discípulos, diz, traga o que vocês têm para mim, porque a minha providência já vai ser gerada através daquilo que vocês têm para esse povo. Às vezes a minha visão e a sua visão é a visão de Marta em João 11. Quando Jesus chega e Lázaro já está morto. Jesus se compadece da situação. Jesus chega até o lugar onde Lázaro estava e diz, tirai a pedra. Marta diz, Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Jesus diz, tirai a pedra. E aí Jesus diz, Lázaro, aleluia. Oh, glória a Deus. O meu milagre e o teu milagre, ele não é gerado na terra. O meu milagre e o teu milagre, ele é gerado no céu através de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi gerada através de Jesus. A multiplicação dos pães e peixes foi gerado através de Jesus. Os ossos reviveram através de uma palavra da parte de Deus, Ezequiel sendo usado. Meu querido e minha querida, o teu milagre, a tua providência, ela é gerada através de Deus para a tua vida. E às vezes nós precisamos de adentrar do jeito que eu entrei e o pastor entrou. Chateado, com a visão terrena, para nós sabermos que o dono da obra, ele se organiza e trata da obra. Para sabermos que Deus não precisa de quantidade para ele trabalhar e tratar. O que Deus procura é um coração contrito e quebrantado. É isso que Jesus procura nessa manhã. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pode glorificar a Ele nesta manhã?
Bom, queridos, nós estamos aqui, acho que é a 8ª mensagem dentro dessa temática do fruto do Espírito e as suas virtudes. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre bondade. Falar um pouco sobre essa virtude, essa qualidade do Espírito Santo nas nossas vidas, falando sobre bondade. A expectativa, irmãos, da liderança é que, através destes sermões que foram pregados aqui aos domingos, é que, através do Espírito e através dos ministros que foram usados por Deus, venha ser gerado nas nossas vidas os frutos do Espírito, as qualidades do Espírito, e que nós possamos todos os dias colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui na igreja, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, possamos colocar em prática, por exemplo, o amor, por exemplo, a paz, por exemplo, a alegria, e que através de cada ministração dessa, nós, porque primeiro quando se é pregado, se prega é o próprio pregador pregando para ele mesmo, Evelyn. Porque aquele que prega não está isento da mensagem, ele está incluído na mensagem, ele é apenas o porta-voz de Deus naquele momento. Mas ele é o primeiro, irmão Igor, a receber aquela mensagem, aquela palavra, aquele direcionamento, aquela instrução da parte de Deus. Eu quero lhes convidar, por favor, abram as vossas Bíblias, Gálatas 5:22, não sei se eu já falei, me perdoem, mas Gálatas 5:22 é o texto que nós estamos usando como base para falar sobre essas qualidades, e aonde Paulo fala sobre o fruto do Espírito e as suas virtudes. Ele diz, mas o fruto do Espírito é, : amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Esta palavra temperança foi a que o pastor Gilmar pregou domingo passado, não foi isso, pastor? Essa palavra em alguma outra Bíblia pode estar escrito domínio próprio, não é isso? Não sei se alguma tradução está escrito domínio próprio, mas é domínio próprio, não é se dominar. Não é, está escrito? Não é dominar o outro, é dominar você mesmo. É você se dominar, não dominar o outro. Porque muitas das vezes a gente exerce juízo e apontamentos para o outro. Mas o fruto do Espírito, essa qualidade, essa virtude, é você se dominar você mesmo. Você mesmo ter o domínio sobre você. E a bondade, ela é uma virtude que é gerada pelo Espírito nas nossas vidas. Eu quero convidar você, vire a página da sua Bíblia, apenas o versículo 16 aí, uma palavra introdutória, e serei sucinto com os irmãos, para não lhes enfadar nesta manhã. Gálatas 5:16. É importante entendermos, irmãos, que o fruto do Espírito Santo, que é gerado em nós, é o resultado de sermos guiados por Ele. Quando na nossa vida, quando na nossa trajetória entendemos que precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo, consequentemente, será gerado em nós uma qualidade, uma virtude que é dele. Porque o que é que nós temos? O que é que nós geramos? O que é que eu e você produzimos? Obra da carne. As obras da carne, elas estão aí no verso 19, 20, 21, e eu não vou me ater a isso. Mas fala sobre prostituição, impureza e lascívia, e você não precisa de ninguém falar para você que você tem que fazer isso, irmão. Porque é algo que já está dentro de nós, não precisa ninguém me ensinar isso. Não precisa ninguém te ensinar a fazer isso. Não precisa ninguém te ensinar a mentir, não precisa ninguém ensinar você a glutonaria, bebedice, inveja, porfia, nada disso. Está dentro de você. Por mais que você ore, por mais que você se consagre, isso é resultado de uma inclinação da tua carne, de uma natureza caída. Então você não precisa participar de um simpósio, de um vestibular, de uma faculdade para aprender isso, não. É só você se afastar da casa de Deus, irmão. Amém? Deixa eu ilustrar isso aqui.
Qual que é o habitat do peixe? Água. Tá certo? Todo mundo concorda com isso? O habitat do peixe é a água. Se eu tirar o peixe da água e colocar ele na terra, ele sobrevive, sim ou não? Um tempo? Um tempinho. Só um tempinho, Yuri. Isso aí não, ele vai morrer, você tem certeza? Está certo. Ele vai ficar vivo um tempo, né? Vai ficar lutando, né? Fora da água. O que ele está procurando? Porque a água é o oxigênio dele. Amém? É na água que produz o oxigênio para ele viver. E o peixe fora da água, ele pode viver por um tempo. Mas o que acontece depois desse tempo? É assim o cristão fora da igreja. Ele fica assim, ó. Eu posso, eu consigo, eu estou firme, eu não preciso estar todo dia no culto, eu não preciso ir na igreja de oração, eu não preciso estar... Não, você vai viver um tempo. Mas é uma palavra não exortativa, mas de amor. Fora da igreja, vai morrer. E aí o que produz? Obra da carne. Se nós não entendemos a necessidade que temos de estar em comunhão com os irmãos, consequentemente nós vamos viver um tempo, pastor, fora da igreja. Pode perceber, irmão, sem julgar ninguém, sem julgar você que está nos assistindo aí. Lembre de alguém que já esteve firme nos caminhos de Deus. Firme, hein? Pregando, louvando, orando. Se frustrou com homens, com o sistema, com isso, com aquilo. Eu vou sair da igreja. Ficou bom um tempinho, né? Agora, como é que está a vida dessa pessoa? É assim, irmãos. E como o pastor disse aqui, sabe o que às vezes faz essa pessoa voltar? A misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus é um Deus bondoso. E muitas das vezes, por um ato de misericórdia, Ele pega e traz essa pessoa, que já está distante dos caminhos de Deus, há muito tempo. Quando nós entendemos essa inclinação da nossa carne, aí nós começamos a ter um despertar nas nossas vidas, de sabermos que nós precisamos de estar ativamente participando das coisas que dizem respeito ao reino. Quando você entende esta condição, fica mais fácil do Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida. O verso de número 16, na tradução NVI e na tradução Nova Versão Transformadora, está escrito assim na NVI: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você vive pelo Espírito, você não dá brecha. A expressão pode ser chula, Everton, mas você não dá vaza para o desejo da carne. A Nova Versão Transformadora está escrito assim: por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a vossa vida. E não satisfarão os desejos da natureza humana. Ei, mais uma ilustração para você entender. Alguém já viu uma pessoa cega andando na rua? Sim ou não? E quando alguém diz, eu posso te ajudar para essa pessoa, como que o cego faz com ela? Onde que o cego pega? No braço, não é isso? Porque o cego não vê, ainda mais se for um lugar onde o processo de memória dele, ele não está acostumado a andar, ele não sabe onde está o poste, ele não sabe onde tem nada, não sabe o chão. Então o processo de memória dele, mesmo que ele não veja, ele tem um processo de memória que fala, aqui tem um poste, aqui tem alguma coisa. Se é um lugar que o processo de memória dele, ele não está conseguindo saber onde ele está e ele precisa de ser conduzido, aí é pior ainda, porque ele não sabe onde ele está andando. Mas a pessoa dá o braço para ele e faz o quê? O cara vai guiando, ele vai andando, ele vai andando. É assim comigo e com você. Quando nós deixamos que o Espírito guie a nossa vida, é assim: Espírito, me guia, me conduza, me leva, me condiciona, porque se o Espírito Santo não nos guiar, se o Espírito Santo não nos conduzir, certamente iremos nos inclinar aos anseios e os desejos da nossa natureza caída humana. Então é melhor pegar na mão do Espírito Santo, meu irmão.
No momento de dificuldade, eu quero ser profeta na tua vida nessa manhã. No momento de crise existencial, no momento onde você está inclinado às questões da natureza humana, levante a tua mão. Se o pastor não estiver perto, diga: Espírito Santo me guia, Espírito Santo me condiciona, Espírito Santo me levanta, Espírito Santo me ajuda, porque o pastor pode falhar, o irmão pode falhar, a igreja pode até se ausentar, mas o Espírito Santo está com você todos os dias da sua vida. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique, exalte ao nome dele. Então você precisa que o Espírito te guie. Então não caia nesta besteira de dizer: eu estou bom. Não, você não está bom. Ah, eu estou firme. Não, está não. Se alguém te falou para você, está mentindo. Ou se você mesmo falou para você, porque você queria se enganar a si mesmo. E andar pelo Espírito, ou ser guiado pelo Espírito, não é uma tarefa fácil. Os irmãos estão entendendo? O verso 17 nos diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito é uma luta cotidiana. Não uma luta contra o diabo, nem contra os seus enviados, e sim contra a nossa natureza, a própria natureza caída que chamamos de carne. A tua maior luta, irmãos, não é contra o diabo. A tua maior luta é contra você mesmo. É contra essa natureza, porque contra o diabo, Jesus intervém e bota ele no lugar dele. Agora, contra a tua natureza, é você. É você. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. E o Espírito nos impele na direção contrária. Sabe essa carne sua que pulsa? Desejo da carne, vontade da carne. Ela tá aí o Espírito está. Vontade do Espírito, querer do Espírito, fruto do Espírito. Ele está com você, ele está com você. E a natureza humana, o oposto, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que negar a tua vontade não é fácil, porque é uma luta diária. Se os irmãos não viverem isso, tem alguma coisa errada. Quem é aqui que vive e luta todo dia com a sua natureza? Levanta a tua mão aí, meu irmão. Todo dia, meu irmão. E eu repito aqui, o diabo ele trama contra nós, ele arma ciladas, emboscadas. Ele está aí, procurando alguém que ele possa tragar. Mas não se preocupa com o diabo não, porque Jesus pode tratar ele e botar ele no devido lugar. Você tem que se preocupar com a tua natureza, com as tuas inclinações. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês querem fazer. Então essa luta diária entre a carne e entre o Espírito é uma luta que todos nós temos que passar. Pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser um homem que ora muito, um homem que ora pouco, um pregador, um levita, o que quer que seja. Todos nós estamos inclinados a essa natureza, que é a natureza da carne inclinada. E Jesus não mente quanto a isso. Isso não é uma oratória de pregador, não é o pregador que está falando. Foi Jesus que disse. Jesus quem falou sobre negar essa vontade, diácono Gabriel, da natureza inclinada. E Jesus ele vai adiante, ele diz: se você quiser ir após ele. Em Lucas, capítulo de número 9, o verso 23, está escrito: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, existem duas vertentes de aplicação aqui. É negar o teu eu, negar a tua vontade, negar o teu ego, negar a tua vaidade. Negar a vontade e a inclinação da natureza caída. 2. Jesus disse: vocês querem vir após mim?
Quando diz, vocês querem vir após mim, é porque Jesus está à frente. E Jesus formou discípulos, e discípulos caminham atrás do seu mestre. Vocês querem andar comigo? Nega a tua vontade. Nega o teu eu. Nega aquilo que você acha que você tem que fazer para caminhar na minha presença. Então essa luta, essa crise, essa briga entre a carne e o espírito, o próprio Jesus diz, vocês vão ter que negar essa vontade da carne de vocês. As 9 virtudes que nós vemos aqui, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ela não é algo que nós geramos em nós, é o Espírito que gera em nós. A Bíblia, ela fala sobre atributos, que é o mesmo que qualidade. Esses atributos que nós estamos vendo aqui, eles são atributos e qualidades de Deus. Porque o que nós produzimos é o verso 19, 20 e 21. Tá bom? A inveja. São essas coisas que a gente produz, irmãos. É isso que está em nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua benignidade, pela sua bondade, Ele compartilha para conosco. Porque a bondade, ela não é um fruto do homem. A bondade é um fruto do Espírito em nós, através da misericórdia e bondade de Deus. O Salmo 34, verso 19, está escrito, como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para que em ti se refugiam. Então o salmista diz, como é grande a tua bondade. Falando de Deus, que a bondade dele é grande. E irmã Bruna, a bondade dele, por ser tão grande, ele fala, eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu quero dar um pouco para vocês. Porque este atributo é um atributo que Deus, ele compartilha, ele comunica com o ser humano. Então nós não somos bons porque somos bons. Nós somos bons porque Deus nos faz ser bons. Ele coloca em nós a bondade, é dele, da parte dele para conosco. Amém? Essas 9 virtudes, essas 9 qualidades, nós podemos dividir em 3 aplicações de cunhos teológico. Por exemplo, a primeira parte, que fala sobre o amor, fala sobre a paz e a alegria, ela está relacionada ao relacionamento do homem para com Deus. Então o amor, Deus coloca para que o homem tenha relacionamento dele para com ele. A paz e a alegria com ele. Porque não adianta nada nós nos se alegrarmos terrenamente e nós não se alegrarmos com Deus. Que adianta o amor filos, o amor eros, e não ter o amor ágape, o amor do homem para com Deus. É bom amar o seu próximo, mas melhor do que isso é amar a Deus, porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É muito bom estarmos em paz com os nossos irmãos. Mas melhor do que isso, é estarmos em paz com Deus, aleluia. O segundo bloco é o relacionamento para com o próximo, que fala sobre longanimidade, benignidade, e aí é a bondade que estamos falando nessa manhã. É o seu relacionamento com o seu semelhante, para com o seu próximo. E o terceiro bloco é o relacionamento do homem com ele mesmo. Deixa eu usar uma aplicação aqui. Você sabe quanto você ganha? Sim ou não? E você sabe que perante a leitura bíblica, o ensino bíblico, a orientação bíblica, Deus, através da lei, Ele implica a 10ª parte do teu lucro que você venha designar a casa do Senhor, sim ou não? Pode ser que a liderança não sabe quanto você ganha. Amém? Mas aquele valor entrou para você.
E aí você omite um valor, eu estou aqui ilustrando o assunto apenas. Você pega e devolve na casa do Senhor um valor X. A liderança pode até não saber, mas você sabe. Você sabe. Nós podemos apresentar uma figura de uma pessoa aos outros, mas você sabe se você é manso ou se você não é. Nós podemos mostrar para as pessoas no ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, mas você sabe se você tem temperança ou se você tem domínio próprio. Você sabe se você consegue se dominar. Então esse terceiro bloco fala sobre a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio ou temperança. É o relacionamento do homem para com ele mesmo. É estar em paz com você mesmo, não com os outros, porque com os outros adentra benignidade, longanimidade e bondade. E o que seria esta palavra bondade que Paulo está falando à igreja da Galácia? A palavra grega kaiosine, traduzida por bondade, refere-se à bondade ativa. Ativa. Não uma bondade morta, e sim uma bondade ativa. Como um princípio energizante, a bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar. Porque quando você age com amor e você disciplina alguém, é uma bondade. Você está sendo bom com ela. Amém? A bondade, ela tem como objetivo trazer um benefício ou um socorro a uma ajuda ao necessitado. Ela trará consigo uma recompensa da parte de Deus para aqueles que a executam. Não pratique a bondade para serem vistos pelos homens, pois Deus rejeita este tipo de ato. Então, partindo de um princípio que a bondade ela não reflete em mim, a bondade que Deus coloca em mim é para que eu venha ajudar outro, que eu venha socorrer outro, que eu venha abençoar outro. Deus, ele fala assim, Evelyn, olha, ao exercer, ao executar um ato de bondade, não faça isso para ser visto. Faça isso apenas para Deus te ver. O texto de Mateus 6, o verso 2, o 3 e o 4, está escrito assim: pois quando deres a esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Então, quando você fizer um ato de bondade, não queira tocar trombeta, ou mostrar, ó, eu estou sendo bom, hein? Ó, eu estou sendo generoso, hein? Ó, eu estou sendo legal, hein? Ó, eu estou socorrendo alguém. A Bíblia diz que quando você faz isso, ó, glória a Deus, recompensa do homem, like do homem, comentário do homem em rede social, em página. Mas quando você age num ato de bondade, sem ninguém ver, sem ninguém saber, Deus está dizendo, a tua recompensa não vem da terra, tua recompensa vem do alto, tua recompensa vem de Deus para a tua vida. E aí fica uma vírgula e uma pergunta a nós. Quando agimos com um ato de bondade, a quem estamos querendo impressionar? Eu quero falar sobre 3 pontos, eu falei sobre um já. O segundo ponto é o seguinte: quando praticamos a bondade, nós cumprimos com o mandamento que Jesus estabeleceu para que cumpríssemos. E o segundo fala sobre o relacionamento de Deus para com o próximo, do homem para com o próximo. Fala sobre os 2 mandamentos que Jesus estabelece em Mateus 22, 37 e 39, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aonde que entra a bondade? Se você se ama e você vê alguém que está num momento de necessidade, você vai agir como se você fosse agir para você mesmo. O amor que você tem para com você é o amor que você também tem que ter para com o teu próximo. Então, quando nós praticamos a bondade, nós cumprimos esse mandamento de Jesus. Ou seja, eu preciso de ajuda. O meu irmão precisa de ajuda, é como se eu precisasse de ajuda. Eu preciso ser socorrido, o meu irmão precisa ser socorrido. Então, da mesma forma que eu gostaria que me socorressem, eu vou entrar e socorrer aquele irmão também. Eu preciso de entrar com bondade na vida dele. Amém? E o terceiro aqui para finalizarmos é: quando praticamos a bondade, fazemos o bem a nós mesmos. Irmão, sem vaidade, sem vanglória e sem soberba. O nosso coração se alegra quando ajudamos o próximo. Sim ou não? Nós se sentimos felizes. Aliás, diga-se de passagem, Deus usou o pastor de maneira poderosa aqui, no início do culto, para falarmos, para orarmos a nossa pastora. Exercêssemos uma oração aqui em prol da vida dela. Porque às vezes, irmãos, você até reclama. E diga-se de passagem, a gente mais reclama do que agradece, sim ou não? Eu achei que era só comigo isso aí. Mas tem gente pior que você, meu irmão. Tem gente pior que você. Reclamamos de dispensa cheia às vezes. Reclamamos às vezes porque falta um pacote de bolacha nos nossos lares. Reclamamos às vezes que falta 1 litro de leite na nossa dispensa. E às vezes tem gente que está mais de mês sem tomar 1 litro de leite. Às vezes tem gente que nem sabe o que é bolacha em casa. E às vezes a gente reclama. E quando nós oramos pela vida do outro, é porque nós vivemos uma espécie de mecanismo, eu já estou finalizando, irmãos, de olharmos apenas para nós. Oramos, pedimos para que Deus pedimos para que Deus nos abençoe. É ou não é? Às vezes, irmãos, uma pessoa só precisa de um abraço, só precisa de uma oração, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, aleluia, Ele livra de todas elas. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos de parar para olhar para nós, e precisamos de olhar para o outro. Eu quero lhe convidar, irmãos, eu quero lhe convidar a tentar viver isso na tua vida. Sair da tua zona de conforto, de você, e começar a tentar olhar para a vida do outro e ajudar o outro. Para você ver a providência de Deus na tua vida, a mão de Deus na tua vida, o socorro de Deus na tua vida. Porque Deus se preocupa com o próximo. Provérbios 11:17 diz: o homem bondoso faz o bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Eu já contei isso aqui na igreja, esse adágio judaico, essa parábola judaica, mas eu vou falar de novo hoje. Um jovem aluno, ele diz ao seu mestre, estudando, lendo todos os dias as leis, tentando compreender Deus através da Torá, dos 5 primeiros livros, e ele fala ao seu mestre: mestre, eu já tenho conhecido Deus através da lei, através da escrita, mas eu não só queria ficar através da lei, através da escrita, eu queria conhecer o Deus da escrita, o Deus da lei
E o mestre diz, você quer conhecer o Deus da lei? Ele diz, eu quero conhecer o Deus da lei. Pois bem, você irá conhecer Ele hoje. Ele diz, vá até a sua casa. Até a minha casa? Sim, até a minha casa. E pegue um alimento na sua casa. Um alimento na minha casa? Sim, um alimento na sua casa. E vá em direção ao necessitado. Pegar um alimento, ir em direção ao necessitado, sim, é isso que você vai fazer. Tá, tudo bem. Mas eu disse ao Senhor que eu quero conhecer o Deus da lei. E o Senhor está dizendo para mim buscar o alimento e dar ao necessitado. Ele diz, é isso mesmo. Enquanto você vai até a tua casa, enquanto você pega o alimento, o Deus que cuida do necessitado, Ele vai te encontrar no meio do caminho. E você saberá que ali está o Deus da lei, porque é o Deus que vai te usar para socorrer o necessitado. E no meio do caminho você vai conhecer o Deus da lei. Quando agimos com um ato de bondade, irmãos, estamos cumprindo com a vontade de Deus para com o próximo. Estamos deixando que o fruto do Espírito, ele venha sobre a nossa vida e ele seja visto e notado pelas pessoas. Nós temos um trabalho aqui de ajuda, de alimentando famílias, que visa auxiliar e ajudar e socorrer os necessitados. Eu falei outro dia para um companheiro de oração, um companheiro querido, do projeto nosso, e ele falou acerca do projeto que eles têm na igreja deles também, e ele me contou um testemunho, irmãos. Ele disse que eles estavam recolhendo os alimentos, e na medida que eles recolhiam os alimentos, chegou uma irmã, mulher de oração, e ela chegou com um quilo de açúcar, e ele estava na porta de diácono, recebendo as pessoas, e entregou o quilo de açúcar para ele. E ele pegou o quilo de açúcar e colocou lá na mesa, lá no recolhimento dos alimentos para doar para as pessoas necessitadas. Amém? Concluiu o culto. Quando findou o culto, essa irmã pediu para que fosse ele, a esposa desse, até a casa dela, para orar pelo esposo dela que estava enfermo. Eles foram com toda euforia, com toda alegria, irmã Evelyn. Chegaram até a casa e o propósito deles era o que? Orar pelo esposo que estava enfermo. E aí, aleluia, quando ele chegou na casa da irmã, a irmã falou, presbítero, o senhor quer tomar um café? Ele falou, eu quero tomar um café sim, crente gosta de tomar um café. E aí ele tomou, quando ele foi para tomar o café, a irmã falou assim, só que tem um negócio. O senhor não se importa porque eu não tenho açúcar para pôr no café. E aí, irmãos, hoje está sem açúcar, mas amanhã Deus vai prover o açúcar. E aí, irmãos, ele lembrou na hora que a irmã tirou de dentro da casa dela, irmãos. Ela não tirou do que estava sobrando. Ela tirou do que ela tinha, para agir com um ato de bondade, para socorrer a vida do outro. O irmão orou pelo esposo, oraram por ela, saiu, irmãos, dizendo, eu preciso me converter. Eu preciso de verdade aceitar Jesus. Porque ela, na simplicidade dela, simplesmente disse, olha, eu tenho um café, mas falta o açúcar. E o açúcar estava lá na igreja para socorrer a vida de alguém. Ele chegou na igreja, fez a cesta, tudo que tinha lá, e entrou com a providência, levando para ela. Sabe o que ela disse para ele? Disse, presbítero, eu não disse para o senhor que Deus ia entrar com a providência. Essa bondade que nós temos que ter no nosso coração, irmãos. Eu quero convidar as irmãs aqui para louvar, amém? Essa bondade que nós precisamos de deixar que o Espírito Santo, ele nos conduza. Que o Espírito Santo, ele frutifique em nossas vidas. Essa qualidade do Espírito de bondade, nós precisamos de colocar em prática na nossa vida. Por isso eu digo aos irmãos, que essas 9 virtudes, 9 qualidades, peça a Deus, fala, Senhor, coloca essa semente na minha vida, porque eu preciso viver isso todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.